com a poderosa palavra de Deus. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e o título vai ser bem simples. O título da mensagem de hoje é O Céu e o Inferno. Eu preciso que você mantenha a sua atenção total nesta palavra. Vai ser uma mensagem forte, vai ter muitas pessoas que não vão gostar, mas é uma mensagem que precisa ser pregada nos nossos dias atuais. Amém? O céu e o inferno. O texto que eu quero me embasar está em Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12, que diz assim a palavra de Deus: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Em nossa terra é permitido falar aberta e claramente aqui em Lucena, e seu povo está sempre pronto a prestar ouvidos atentos a qualquer um que possa dizer algo digno de atenção. Por isso tenho certeza que disporemos de um auditório atento. Sei que os amados irmãos ouvintes vão escutar bem esta palavra, pois não existe nenhuma razão para supor o contrário. Sei que os irmãos vão receber bastante dessa palavra. Esse campo, como todos vocês estão cientes, é de propriedade privada. A Rádio Camaçari FM é privada. E eu queria sugerir aos que saem para pregar ao ar livre que é muito melhor ir a um campo ou num lugar, um terreno sem edificações, do que bloquear caminhos de nossa cidade e interromper negócios. E é ainda muito melhor estar em um lugar que tenha proteção para prevenir de imediato qualquer distúrbio. Fica esse conselho aí. Nessa noite pretendo animá-los para que busquem o caminho do céu. Terei que expressar também algumas coisas severas relativas ao fim dos homens, que se perdem no abismo do inferno. Sobre esses dois temas, irei pregar com a ajuda do Divino Espírito Santo. Porém, lhes suplico, por amor de suas almas, que discernam o que é correto e o que não é. Comprovem se o que eu lhes digo é a verdade de Deus. Se não é, rejeitem, vão dormir. Rejeitem totalmente esse ensino e joguem fora para bem longe. Mas se for verdade e o desprezam, será para a sua conta e risco. Pois como terão que responder diante de Deus, o grandioso juiz de céus e terra? Não lhes irá bem se desprezam as palavras deste servo e de sua escritura. Meu texto consta de duas partes. A primeira é muito agradável para mim e para você que vai ouvir, e me dá até prazer em pregá-la. A segunda é terrível, mas posto que ambas sejam verdades, ambas devem ser pregadas. A primeira parte de meu texto que diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. A frase que eu chamo de parte negra, escura e ameaçadora é esta: E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Tomemos a primeira parte. Aqui existe uma promessa extremamente gloriosa. Irei ler ela novamente. Diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Gosto muito desse texto, porque me revela o que é o céu e me apresenta um belo quadro dele. É dito que é um lugar onde me sentarei com Abraão, Isaque e Jacó. Oh, que pensamento mais doce é este para o trabalhador! Muitas vezes ele limpa seu suor de sua fronte e se pergunta se acaso existe uma terra onde não terá que afanar-se nunca mais, terá que se cansar. Muito raramente come uma casca de pão que não seja úmida com seu suor. Diversas vezes vai para casa esgotado e se deixa cair numa cadeira, talvez desmaiado e cansado para poder dormir. Ele se pergunta: não existe a terra onde eu possa descansar?
Não existe um lugar onde eu possa ficar quieto. Sim, querido, você que é filho do trabalho árduo e esfolante, existe uma terra feliz. Louvado seja Deus. Longe, muito longe daqui, mas existe. Onde esse trabalho árduo e esfoliante é desconhecido. Além do firmamento azul, existe uma formosa cidade luminosa, cujos muros são de jaspe e cuja luz brilha mais do que o sol. Ali os ímpios deixam de perturbar, e ali os de esgotadas forças descansam. Ali estão os espíritos imortais, que não precisam se limpar do suor de suas frontes, pois não semeiam e nem cegam, nem estão submetidos a um trabalho árduo e cansativo. Ali, em um monte verde florido, suas cansadas almas se sentarão e com gozos grandiosos farão uma conta das fadigas de seus pés. Para minha mente, uma das melhores visões do céu é que ele é uma terra de repouso, especialmente para o trabalhador. Os que não têm que trabalhar duro pensam que amarão o céu como um lugar de serviço. Isso é muito certo. Porém, para o trabalhador, para o homem que labora arduamente com seu cérebro ou com suas mãos, sempre será um doce pensamento que exista uma terra onde iremos descansar finalmente. Pronto, essa voz não será forçada mais. Logo, esses pulmões não terão que se exercitar além do seu poder. E eu dou glória por isso. Logo, este cérebro não será atormentado pelo pensamento, mas eu me sentarei à mesa do banquete de Deus. Sim, estarei reclinado no peito de Abraão e estarei tranquilo para sempre. Ó filhos e filhas de Adão que me escutam nesta noite na Rádio Camaçari, que estão cansados, que estão com suas almas cansadas, não terão que empurrar o arado e em um ingrato solo no céu. Não terão que se levantar para desempenhar árduos trabalhos antes que o sol nasça e trabalhar ainda quando o sol tenha se posto, já há um bom tempo. Mas assim estarão tranquilos, estarão quietos, descansarão, pois todos são ricos no céu. Louvado seja Deus. Todos são felizes lá, todos estão em paz. Trabalho duro, problemas, cansaços, esforços são palavras que não podem ser soletradas no céu. Não existem tais coisas ali. Aleluia. Pois ali todos sempre repousam. E notem com que boa companhia comparte. A Bíblia diz: eles sentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Algumas pessoas pensam que não reconhecerão ninguém no céu, mas nosso texto declara que nós nos sentaremos com Abraão, Isaque e Jacó. Então tenho certeza que estaremos conscientes que eles são Abraão, que são já Isaque e Jacó. Eu escutei a história de uma mulher que perguntou ao seu marido quando estava prestes a morrer. Ela perguntou assim: meu querido, você crê que me conhecerá quando você e eu cheguemos ao céu? Ele respondeu: se eu a reconhecerei, vamos. Sempre a conheci enquanto estive aqui. E pensa que irei ser mais insensato quando chegar ao céu? Penso eu que foi uma excelente resposta da parte dele. Se nós nos conhecemos aqui na terra, nós nos reconheceremos depois. Eu tenho, queridos, tenho muitos amigos que partiram para o além. E sempre é um pensamento doce para mim, que quando pise meus pés, como espero fazê-lo no umbral dos céus, ver minhas irmãs, meus irmãos, que tomarem pela minha mão, dizendo: sim, amado, já estou aqui à tua espera. Parentes queridos que foram separados se encontrarão novamente no céu. Alguns de vocês perderão algumas pessoas antes da sua morte, mas tenha certeza, se você é servo do Senhor, você o encontrará. Alguns de vocês perderam a mãe que se foi ao céu, e se você segue as pisadas de Jesus, você se encontrará com ela lá. Em outro caso, parece-me que vejo alguém que vem lhe receber à porta do paraíso, e ainda os laços de afeto natural
possam ter sido esquecidos em certa medida, se me permitem usar uma figura, que abençoada ela seria quando ela se voltasse para Deus e lhe dissera: aqui estou eu e os filhos que me tens dado. Reconheceremos a nossos amigos, esposo, esposa, você reconhecerá a sua esposa, querido. Mãe, você reconhecerá a seus amados filhinhos. Você via suas figuras quando jaziam brancas, ficando sem alento. Você se lembra como se jogou sobre suas tumbas ao momento de ser lançada a fria terra sobre eles. E se disse: a terra, o pó, as cinzas. Porém, você voltará a escutar suas amadas vozes de novo. Louvado seja Deus. Você escutará, querida e querido, essas doces vozes uma vez mais. Você ainda saberá que as pessoas que você amou foram amadas por Deus. Por acaso não seria um lúgubre céu, um lindo céu para a nossa habitação? Onde não pudéssemos reconhecer a ninguém e ninguém nos reconhecesse? Não se interessaria ir a um céu assim. Eu creio que o céu é a comunhão dos santos e que nos reconheceremos uns aos outros ali. Muitas vezes pensei que terei muito gosto em ver a Isaías. E tão logo cheguei ao céu, creio que irei perguntar por ele, porque ele falou mais sobre Jesus do que todos os demais profetas. Aleluia. Estou certo que vou querer encontrar com Josh Whitfield, grande pregador do Evangelho, quem continuamente pregou ao povo e se desgastou com um zelo mais que saráfico. Sim, teremos uma companhia eleita nos céus. Quando cheguemos ali, não haverá distinção entre cultos e incultos, cleros e leigos, mas sim caminharemos livremente entre todos. Sentiremos que somos irmãos, sentaremos-nos com Abraão, com Isaque e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Escutei outra vez sobre uma dama que recebeu a visita de um ministro em seu leito de morte. E lhe disse: quero fazer-lhe uma pergunta, agora que estou a ponto de morrer. Bem, perguntou o ministro, qual é a pergunta? Respondeu ela, muito afetada, quero saber se existem 2 lugares separados no céu, pois eu não poderia suportar que Beth, a cozinheira, estivesse no céu junto comigo. Ela é tão pouco refinada. O ministro deu a volta e respondeu: não se preocupe por isso, senhora. Não há temor disso. Enquanto não se despoje desse seu orgulho maldito, você jamais entrará no céu. Todos nós devemos nos despojar de nosso orgulho, querido. Devemos nos humilhar e estar sobre uma base de igualdade diante dos olhos de Deus. E ver em cada homem um irmão, antes de poder esperar ser recebido na glória. Bendizemos a Deus e lhe damos graças, porque não preparará mesas separadas uns para os outros. O judeu e o gentio se sentarão juntos, o grande e o pequeno se alimentarão dos mesmos pastos, e nós sentaremos com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas meu texto tem ainda uma doçura mais profunda, pois afirma que muitos virão e se assentarão. Alguns fanáticos de mente estreita pensam que o céu será um lugar muito pequeno, onde haverá pouquíssima gente que assistiu à sua capela ou à sua igreja. Eu confesso que não tenho nenhum desejo de um céu pequeno. E me dá muito gosto ler nas Escrituras que na casa do meu Pai há muitas mansões, muitas moradas. Aleluia. Que frequentemente escuto que o povo diz: estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos que são os que acertam com ele. Haverá poucas pessoas no céu, a maioria se perderá. Meu amigo, eu não estou de acordo contigo. Acaso você crê que Cristo permitirá que o diabo ganhe dele? Que permitirá que o diabo tenha mais pessoas no inferno das que ele tem no céu? É claro que não, isso é impossível. Pois então Satanás se riria de Cristo. Haverá mais pessoas no céu
das que haverá entre os que se perdem. Deus disse: eis aqui uma grande multidão, da qual a glória, da qual ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e na presença do Cordeiro. Mas ele nunca disse que haverá uma multidão que ninguém pode contar, que se perderá. Nunca disse isso. Haverá hostes incontáveis que chegarão ao céu. Que boas notícias para você e para mim, pois se existem tantos que serão salvos, por que eu não haveria de ser salvo? Porque também aquele homem que está no meio da multidão não pode dizer: não poderia eu mesmo, um desses da multidão, ser salvo? E essa pobre mulher que está ali não poderia recobrar ânimo e dizer também: bom, se só se salvarão meia dúzia de pessoas, por que eu não haveria de ser salva? Anime-se, você que está desconsolado. Alegre-se, filho da dor e filho da aflição. Ainda há esperança para você. Eu não posso crer que alguém esteja mais além do alcance da graça de Deus. Haverá uns quantos que cometeram esse pecado que é para a morte, e Deus os abandonou. Mas a vasta maioria da humanidade está ainda dentro do alcance da misericórdia soberana de Deus. O texto diz: e muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão no reino dos céus. Olhem outra vez para meu texto, para minha palavra, e vocês verão de onde vêm essas pessoas. Elas viram do Oriente e do Ocidente. Os judeus diziam que todos eles viriam da Palestina, cada um deles, cada homem, cada mulher e cada criança, que não haveria ninguém no céu que não fora judeu. E os fariseus pensavam que se todos eles não eram fariseus, não poderiam ser salvos. Mas Jesus Cristo disse que virão muitos, oh glória, do Oriente e do Ocidente. Haverá uma multidão daquela terra muito distante, China, pois Deus está fazendo uma obra grandiosa ali, meus irmãos. E nós esperamos que o Evangelho seja vitorioso nesta terra. Haverá uma multidão dessa terra ocidental, de Inglaterra, de Brasil, e também do país ocidental que está ali do mar, de América do Sul, da Austrália, do norte, do próprio Canadá, Sibéria, Rússia e outros países. Desde os confins da terra virão muitos, aleluia, que se sentarão no reino de Deus. Mas eu creio que esse texto não deve ser entendido tanto no sentido geográfico somente, tanto como no sentido espiritual. Quando diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, eu penso que não se refere particularmente às nações somente, mas sim às diferentes tipos de pessoas. Agora, o Oriente e o Ocidente quer dizer aqueles que se encontram mais longe da religião. No entanto, muitos deles serão salvos e chegarão aos céus. Existe uma classe de pessoas que será considerada sempre como desajuizada. Muitas vezes escutei, seja de um homem ou de uma mulher, um comentário sobre esse tipo de pessoas. Ele não pode ser salvo, é demasiadamente desleixado. Para que ele presta? Pedi-lhe que vá a um lugar de adoração. Ele estava bêbado na noite de sábado. De que serviria argumentar com ele? Não existe esperança para ele. É um tipo endurecido. Olhe para o que ele fez durante todos esses anos. De que serviria falar com ele? Agora escutem isso. Vocês que pensam que seus companheiros são piores que vocês, que condenam aos outros quando vocês mesmos são tão culpados quanto eles, Jesus Cristo disse, aleluia, virão muitos do Oriente e do Ocidente. Aleluia! Haverá muitos no céu que uma vez foram bêbados. Eu creio que os amados ouvintes que estão nos ouvindo agora, existiam muitos comprados pelo sangue do Cordeiro neste momento me ouvindo. Haverá muitos que se cambalearam, entrando e saindo de uma taverna, em favelas, em becos, durante a metade de suas vidas.
mas pelo poder da graça divina. Aleluia! Eles foram capazes de lançar a copa de licor fora, o copo de cachaça, e aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Eles renunciaram ao desenfreio e à intoxicação, fugiram dela e serviram a Deus. Sim, haverá muitos nos céus que foram beberrões sobre a terra. Aleluia. No céu haverá também muitas prostitutas, saiba disso. Algumas das mais dissipadas serão achadas ali, algumas das mais devassas. Vocês recordam da história de Hitterfield, um grande pregador que uma vez disse que haverá pessoas no céu que foram descartadas pelo diabo? Alguns que o diabo dificilmente pensaria que são bons o suficiente para ele, mas que Cristo salvará. Lady Hatlon sugeriu-lhe uma certa vez, com delicadeza em uma de suas mensagens, que essa linguagem não era decorosa. Mas justo nesse momento se escutou a campainha de Hitterfield. Desceu as escadas e se dirigiu à porta. Depois subiu e disse: Senhora, o que crê que acaba de me contar uma pobre mulher? Ela era uma triste perdida. Me disse: ó Senhor pregador, quando você estava pregado, quando Jesus Cristo estava sendo pregado naquela cruz, e você estava pregando sobre ele, nos disse que Cristo receberia os rejeitados do diabo, e eu sou um deles. E esse foi o instrumento de sua salvação. Aleluia. Alguma vez, querido amado ouvinte da Rádio Camaçari FM, alguma vez alguém nos impedirá que preguemos aos mais baixos dos baixos? Fui acusado de reunir toda a plebe aqui em Lucena e ao meu redor. Deus abençoe a Lucena, Deus salve a Lucena, Deus salve a Fagundes, Deus salve a Costinha, Deus salve a Ponta de Lucena. Logo eu digo, suponhamos que eles são a ralé. Quem poderia necessitar do Evangelho mais do que eles? Quem requer que Cristo seja pregado mais que eles? Temos há muitos que pregam às damas e aos cavalheiros em templos bonitos e cobram muito para pregar. Mas precisamos que alguém pregue às ralés nesses dias degenerados. Oh, aqui existe consolo para mim, pois muitos elementos do povo virão do Oriente e do Ocidente. Oh, que vocês pensariam que vissem a diferença que existe entre alguns que estão nos céus e outros que estarão lá. Poderia ser encontrar alguém ali cujos cabelos estejam emaranhados e descabelados em sua testa e em seus olhos vermelhos saltando para fora e rindo como um idiota, desculpa a palavra, que bebeu até consumir seu cérebro de tal forma que a vida parece ter partido no que concerne ao sentido e ao ser. No entanto, eu lhe diria: esse homem é suscetível de salvação, a graça pode alcançá-lo, e em poucos anos, eu poderia dizer: olhe para lá, vê aquela estrela brilhante, reconhece aquele homem com uma coroa de ouro fino sobre a sua cabeça, nota aquele ser coberto com vestes de safira e roupas de luz. Esse é aquele mesmo homem que se sentava ali como um pobre ser desvaiado, quase idiotizado. No entanto, a graça soberana e a misericórdia de Deus o têm alcançado e o salvaram. Porque a graça não faz acepção de pessoas. Não existe nada, exceto estes que eu mencionei antes, que cometeram o pecado imperdoável, que esteja além da misericórdia de Deus. Tragam-me os piores homens, e ainda assim eu pregarei para eles o Evangelho. Tragam-me os mais vis, e eu lhes pregaria. Sim, eu, pregador Diego Rodrigues, eu os pregaria. Porque recordo que o Senhor disse: vá pelos caminhos e pelos becos e força-lhes a entrar, para que em minha casa se encha e que haja grande festa. E os digo que virão muitos
do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino do céu. Existe uma palavra, mas que devo ressaltar antes de terminar com essa doce porção. Esta é a palavra: irão vir, ou seja, virão. Oh, eu amo os eu farei, e por consequência os eles farão de Deus. Não existe nada comparável a essas expressões. Se o homem diz se fará, que há com eles? Eu vou há, diz um homem, porém nunca se cumpre. Eu farei há, porém nunca faz. Diz, mas quebra suas promessas, porém não acontece o mesmo com eu farei de Deus. Porque o eu farei de Deus é fiel, não falha nunca. Se ele diz será, assim será. Quando ele diz sucederá, assim sucederá. Agora ele diz aqui: muitos virão, muitos irão vir. O diabo diz não virão, mas ele diz sim virão. Seus pecados dizem vocês não podem vir, não podem morar nos céus, mas Deus diz vocês irão vir. Vocês mesmos dizem não viremos, mas Deus diz vocês virão. Sim, existem algumas pessoas, amados ouvintes, que aqui estão rindo da salvação. Algumas pessoas que estão até me ouvindo lá do outro lado, pode ser até na Carrapeta, em algum outro bairro. Algumas pessoas que estão me ouvindo e rindo, achando que o céu não é real, que o inferno não é real, que se burlam de Cristo e ridicularizam o Evangelho. Mas eu lhes digo que inclusive alguns de vocês virão, se forem alcançados, se derem lugar em vossos corações para a misericórdia de Deus e para a graça alcançar a história de vida de cada um de vocês. Como? Respondem: pode Deus conduzir-me a ser cristão? Poderia eu frequentar uma igreja? Poderia eu levar uma Bíblia debaixo do braço? Lhes digo que sim. Aleluia! Pois ali existe o poder do Evangelho. Eles não lhes pede seu consentimento, o consegue de fato. Ele não diz quer recebê-lo, mas faz que vocês queiram no dia do poder de Deus. Não contra a sua vontade, mas faz que vocês queiram, convence-os pelo intermédio do doce e meigo Espírito Santo. Ele mostra-lhe seu valor, revela-se a sua própria vida em fração de segundos. E logo vocês se encantam dele e correm diretamente atrás dele e o obtêm, porque Jesus Cristo é a fonte das águas vivas. Muita gente disse: não aceitamos nada que tenha que ver com a religião. Não quero saber de crente, não quero saber da Madureira, da missão, não quero saber da Assembleia de Deus, nunca serei cristão. Mas, no entanto, foram convertidas um dia. Eu ouvi a história de um homem que uma vez foi a uma capela para escutar os hinos, e tão logo que o ministro começou a pregar, esse tipo tapou os ouvidos com seus dedos para não escutar a pregação. Porém, logo depois, um pequeno inseto pousou em sua face. Oh, aleluia! Ele estava com suas mãos tampando seus ouvidos quando o inseto pousou no seu nariz, pelo qual se viu obrigado a tirar o dedo, as mãos com que tapava o ouvido, para espantar esse bicho. Nesse precioso momento, o ministro disse: o que tem ouvidos para ouvir, ouça. E o homem ouviu, e Deus se encontrou com ele instantaneamente para a conversão de sua alma. Saiu convertido em um novo homem. Louvado seja Deus, com o caráter transformado, com a sua história de vida transformada. Ele, que tinha vindo para se divertir, se retirou para orar. Quem veio para passar uma hora no ócio, regressou para casa para passar uma hora em devoção com seu Deus. O pecador se converteu no santo, o libertino se converteu em um penitente. Quem sabe se não haverá alguém assim aqui, me ouvindo nessa noite, por intermédio dessa rádio. O Evangelho não precisa de seus consentimentos, nem de seu emocionalismo.
Ele o obtém. Tira a inimizade do seu coração. Vocês dizem, não quero ser salvo. Cristo diz que serão salvos. Ele faz que sua vontade de um giro total, e em consequência você clama, Senhor, salva-me, que eu pereço. Então o céu exclama, eu sabia que faria que dissesse isso. E então ele se regozija por sua causa, a festa nos céus, porque mudou sua vontade e o conduziu a querer no dia de seu poder. Se Jesus Cristo subisse a essa plataforma, se Jesus Cristo fosse até a sua presença neste momento, se Jesus Cristo fosse até a sua casa nessa noite, o que muita gente faria com ele? Alguém diria, o faríamos rei. Não, eu não creio nisso. O crucificariam de novo, se tivesse a oportunidade. Se ele viesse e dissesse, aqui estou, eu os amo, estou em tua casa, querem que eu vos salve? Nenhum de vocês daria seu consentimento se fossem deixados à sua vontade. Se eles olhassem com seus olhos, ante cujo poder o leão teria se encolhido, ele se falasse com essa voz que derramou cataratas de eloquência como um rio de néctar vertido desde os penhascos, nenhuma só pessoa viria para ser seu discípulo. Não, o poder do Espírito para fazer com que os homens venham a Cristo é necessário. Estou pregando aqui, o Espírito de Deus está ministrando ao seu coração, eu sei, plantando as sementes que eu estou semeando, porque nós plantamos e Ele dá o crescimento. Ele mesmo disse uma certa feita, nenhum pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Precisamos disso, meus amados, e aqui nós temos. Eles virão, a Bíblia diz, eles virão. Vocês poderiam rir disso agora, poderão desprezar-nos, poderá desprezar minha mensagem, pode desligar seu rádio e dormir, mas Jesus Cristo não morreu em vão, Ele morreu pela sua vida. Se alguns de vocês o rejeitam, haverá outros que não rejeitaram e nem rejeitarão. Se existem alguns que não são salvos, outros serão salvos. Cristo verá a sua linhagem, viverá por largos dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Alguns creem que Cristo morreu, mas que algumas das pessoas pelas quais morreu se perderam. E jamais poderia entender essa doutrina. Se Jesus, minha garantia, levou minhas dores e carregou as minhas aflições, eu me considero tão seguro como os anjos dos céus. Deus não pode pedir o pagamento duas vezes. Se Cristo pagou a minha dívida, terei que pagá-la outra vez? Não. Livre do pecado, eu caminho em liberdade. Pobre pecador, miserável homem sou, Diego Rodrigues. Estou livre porque fui liberto pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Salvador é a minha completa absolvição. Deus me trouxe a este programa chamado Cristianismo Sem Fronteira. Deus me trouxe de longe, de Campina Grande para a cidade de Lucena, para vos pregar o Evangelho e anunciar que Jesus Cristo está voltando. Eu estou contente em seus amados pés, ó Jesus. Sou um pecador salvo. Aleluia. E eu louvo ao seu santo nome, sorrindo. Virão, a Bíblia diz virão. E nada no céu, nem na terra, nem no próprio inferno pode impedir que eles venham. E agora, você, que é o primeiro dos pecadores, escute por um instante só. Não desligue agora o seu rádio. Escute por um instante, enquanto lhe chamo para que venha Jesus. Existe uma pessoa aqui essa noite. Existe uma pessoa me ouvindo que se considera a pior alma que jamais tenha vivido. Existe alguém que se diz a si mesmo, eu estou certo que não mereço ser chamado para servir a Cristo. Alma, eu te chamo nessa noite. Você que é o mais miserável, perdido essa noite, por intermédio das sintonias desse rádio, pela autoridade de Deus
pela autoridade que Ele me deu, eu lhe exorto, venha, venha a Cristo, Ele deseja ser o seu Salvador. Faz algum tempo, eu fui chamado para pregar em uma cidade distante, para ver o que faziam lá, para aprender um pouco mais. Ouvi que chamavam alguém por seu nome. Imediatamente o homem respondeu: abra um espaço no meio da igreja. Então, me chamando, e se postou, se aproximou com prontidão. Agora, nessa noite, eu chamo ao principal dos pecadores e lhe peço que diga: me dê licença. Apertem-se dúvidas, saiam temores, saia cansaço, fora pecados, fora lágrimas. Cristo está te chamando. E se Cristo te chama, isso é suficiente. Oh, Jesus, eu me aproximo aos teus pés, cheios de graça nessa noite. Diga isso para Ele, querido. Diga isso, querida. Eu me aproximo a seus pés, cheios de graça nessa noite, cujo cetro oferece misericórdia. Talvez Ele me ordenasse que eu toque, e então o suplicante viverá. Eu poderia perecer se vou, mas estou resolvido a tentar, estou resolvido agora a entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Pois se fico longe, eu sei que devo morrer para sempre. Porém, se morro com a misericórdia buscada, tenho provado ao Rei. Isso seria morrer, deleitável pensamento. Com o pecador jamais morreu. Jesus Cristo te chama nessa noite. Venha e prove o meu Salvador. Vem e prova meu Salvador. Se te deita fora depois que o tenha buscado, divulgue no abismo que Cristo não quis lhe escutar. Cristo está lhe ouvindo nessa noite e chama você. Porém, a você jamais será permitido fazer isso. Seria uma desonra para a misericórdia do pacto que Deus deixe fora a um pecador penitente. E nunca ocorrerá isso enquanto esteja escrito: e os digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Na segunda parte do meu texto, da minha palavra, quero avisar os irmãos que a mensagem vai se estender um pouco nesta noite, mas eu vou concluí-la para a glória de Deus. Sei que o Espírito Santo está lhe tratando com você, falando com você face a face a partir dessa palavra. Na segunda parte da minha mensagem, ela é penetrante. Eu trago com grande deleite sobre a minha primeira parte. Escute bem. Mas aqui existe, amados, essa parte é forte. Vou falar do outro lado da moeda, se é que eu posso usar essa expressão. Mas aqui existe uma triste tarefa para a minha alma. Porque encontramos palavras tenebrosas. No entanto, como lhes disse, o que está escrito na Bíblia deve ser pregado. Seja tenebroso ou alegre, triste ou feliz. Existem alguns ministros que nunca mencionam nada sobre o inferno nos púlpitos das suas igrejas. Eu escutei de um ministro que uma vez disse para sua congregação: se vocês não amam ao Senhor Jesus Cristo, vocês serão enviados a este lugar, cujo nome não é cortês de mencionar. Pelo amor de Deus, meu irmão. A esse ministro não se lhe devia permitir que pregasse novamente, se era incapaz de usar palavras claras para suas ovelhas. Agora, se eu vejo que aquela casa está pegando fogo, vocês acreditam que eu ficaria imóvel, dizendo: eu acho que ali está se desenvolvendo uma combustão? Claro que não. Eu gritaria: fogo, fogo, e então todo mundo entenderia o que eu estou dizendo. Assim, se a Bíblia disse: os filhos do reino serão lançados às trevas exteriores. Devo me apresentar aqui e expor, por intermédio do programa que Deus me concedeu, as coisas favoravelmente, diante desse texto tão poderoso e terrível? Deus não queira. Devemos dizer a verdade, preciso pregar a verdade, tal como ela está escrita.
É uma terrível verdade, pois diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Agora, quem são esses filhos? Direi-lhes, eu vou dizer. Os filhos do reino são essas pessoas que se fazem notar por suas amostras externas de piedade, mas que não possuem suas características interiores. Pessoas que vocês verão manchando para a capela, manchando a igreja do Senhor, marchando para ministérios, tão religiosamente como é possível, com suas bíblias e seus inários, ou indo à igreja, tão devotas e modestamente com poder, mostrando-se tão sóbrias e sérias como são cristãs paroquiais, imaginando-se que estão seguros de serem salvos, ainda que os corações deles não estejam ali de fato, além de somente seus corpos. Essas são as pessoas que serão os filhos do reino, que serão lançados no fogo. Não possuem graça, nem vida com Cristo, nem possuem Cristo, nunca foram regenerados e serão lançados nas trevas exteriores. Ademais, essas pessoas são filhas de pais e mães piedosas. Não existe nada que comova tanto o coração de um homem. Notem bem, queridos ouvintes, como falar sobre a sua mãe. Eu ouvi a história de um marinheirinho blasfemo, que ninguém podia controlar, nem sequer a polícia, que por onde passava causava distúrbios. Uma vez ele foi a um lugar de adoração e ninguém podia mantê-lo quieto. Porém, um cavaleiro se aproximou e disse: João, você teve uma mãe uma vez. Com isso, as lágrimas rolaram por sua face. Ele disse: sim, já. Bendito sejas, amigo. É certo que a teve? E o perturbador disse assim: e eu levei com dor seus cabelos grisalhos à tumba. E sou descarado e estou aqui esta noite. E logo se assentou muito quieto e submisso pela simples menção de sua mãe. Ah! E existem alguns de vocês, filhos do reino, que podem se lembrar de suas mães. Sua mãe o assentou em seus joelhos e lhe ensinou logo cedo a orar. Seu pai o instruiu nos caminhos da piedade. E, no entanto, você está aí nessa noite sem graça e sem um coração cheio de amor. Coração vazio, sem a esperança do céu. Está descendo até o inferno, um descendente do inferno, tão rápido com seus pés lhe permitem passar. Existem alguns de vocês que quebrantaram o coração de sua pobre mãe. Oh, se pudessem lhe dizer o que ela sofreu por vocês, enquanto vocês estão entregando-se ao pecado durante a noite, a bebidas e prostituição. Dão-se conta de quão era a sua culpa, filhos do reino, depois que as orações e as lágrimas de sua mãe piedosa caíram sobre vocês. Não posso conceber que ninguém entre no inferno com uma pior graça que o homem que vai para lá com as gotas de lágrimas de sua mãe sobre a sua cabeça e com as orações de seu pai seguindo seus calcanhares. Alguns de vocês suportariam inevitavelmente essa condenação. Alguns jovens e mulheres que estão me ouvindo agora se despertarão um dia e se encontrarão nas trevas exteriores. Será como abrir e fechar de olhos, enquanto seus pais estarão acima no céu, olhando até abaixo com olhos de reprovação, como que querendo dizer: como, depois de tudo o que faremos por você, tudo o que lhe dissemos, você chegou a isso? Filhos do reino, não creiam que uma mãe piedosa possa salvá-los. A salvação individual, queridos. Não pensem que porque seu pai foi um membro de uma igreja, sua piedade o salvará. Posso supor alguém parado à porta do céu, rogando: deixe-me entrar, deixe-me entrar. Por quê? Perguntam. Porque minha mãe está aí dentro. Sua mãe não teve nada que ver contigo. Se foi santa para ela. Se foi perversa para ela.
mas meu avô orou por mim, mas meu pai orou por mim. Isso não lhe serve para nada agora. Você orou por você mesmo? Não, não orei. Então, as orações do avô e da avó e as orações do pai e da mãe podem amontoar-se umas sobre as outras até que alcance as estrelas, mas nunca poderão formar uma escada para que você possa usar para subir ao céu. Deve buscar a Deus por ti mesmo. Ou melhor, Deus deve buscar-lhe nessa noite. Você deve ter uma experiência vital de piedade em seu coração. Pois do contrário, está perdido, querida. Perdido, querido. Ainda que todos os seus amigos estejam nos céus, você estará perdida. Uma mãe piedosa sonhou um sonho terrível e o contou a seus filhos. Ela pensou que o dia do juízo tinha chegado. Os grandes livros foram abertos. Todos eles estavam diante de Deus. E Jesus Cristo disse: separem a palha do trigo. Coloquem os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita da grande assembleia. E o anjo veio e disse: tenho que levar a mãe. Ela é uma ovelha. Ela deve ir para a direita. E os filhos são cabritos. E eles devem ir para a esquerda. Ela sonhou que o retirasse dela seus filhos. E agarravam-se e lhe diziam: mãe, por acaso podemos nos separar? Devemos estar separados, mãe. Então ela os abraçou enquanto lhes dizia: meus filhos, se fosse possível, eu os levaria comigo. Porém, em um instante, o anjo a tocou, suas faces estavam secas e agora sobrepondo-se ao afeto natural, sendo transformada em um ser sobrenatural e sublime. Rendida à vontade de Deus, ela disse: oh, meus filhos, o que vai acontecer agora? Eu lhes ensinei bem, eu os eduquei, e vocês abandonaram os caminhos de Deus, e agora tudo o que tenho que dizer é amém, a sua condenação. Então nesse momento eles foram arrebatados longe, e ela os viu em tormento perpétuo, enquanto ascendia aos céus. Oh, jovem, você que está me ouvindo nessa noite, se o Espírito Santo de Deus te levou até essa rádio, se você está ouvindo, é porque tem algo, existe um propósito em sua vida. O que você pensaria quando o último dia chegar? Quando o último dia venha e escute que Cristo diz: aparta-te de mim, maldito. E haverá uma voz justamente atrás dele, dizendo: amém. E será a voz da sua mãe. E quando investigue de onde procede esta voz, descubra que foi a voz de sua própria mãe nesse amém. Ou também, moça, quando sejas lançada nas trevas externas, o que pensarias ao ouvir uma voz dizendo amém? E quando olhe, veja ali assentado o seu papai, aquele que te segurou no colo, nos braços, te levou ao parque, que falou tanto de Jesus para você. E seus lábios ainda se agitam com a solene maldição. Ah, filhos do reino, os réprobos penitentes entrarão no céu. Muitos deles, publicanos e pecadores, chegarão ali. Bêbados arrependidos, prostitutas arrependidas, blasfemos serão salvos. Mas muitos dos filhos do reino serão deixados às trevas exteriores. Oh, pensar que você foi educado tão bem. Se perca, enquanto que muitas das piores pessoas serão salvas. Será o inferno do inferno para você, quando eleve o olhar e veja ali o pobre João, o bêbado reclinado no peito de Abraão, enquanto você, que teve uma mãe piedosa, é lançado ao inferno, simplesmente porque não creu no Senhor Jesus Cristo. Apartou de você mesmo o Evangelho e viveu e morreu sem ele. Isso será o pior aguilhão de todos, ver a si mesmo lançado fora das trevas, quando o principal dos pecadores encontra a salvação. Agora, escute-me, queridos ouvintes da Rádio Camaçari, me ouçam por esse momento também, só este momento. Não os deterei por tanto tempo. Eu vou acabar minha mensagem. Sei que já passei do tempo, mas tenham paciência.
Enquanto assumo essa triste tarefa de pregar para vocês nessa noite, sinto meu coração sondado nessa madrugada. É uma madrugada especial para muitas vidas, eu tenho certeza. O que é que acontecerá a esses filhos do reino? Jesus Cristo diz que eles serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá rancor, angústia, choro e ranger de dentes. Primeiro, observem, eles serão lançados. Não diz que vão ir, mas quando cheguem às portas dos céus, serão lançados, jogados, atirados. Tão logo como o hipócrita suba às portas do céu, a justiça dirá: lá vem, lá vem. Menosprezou as orações de seu pai, se burlou das lágrimas de uma mãe. Ele forçou o seu caminho de saída contra todas as vantagens que a misericórdia lhe proveu. E agora vem, Gabriel, agarra este homem. Então o anjo, os prendendo pelos pés e mãos, o pende por um instante sobre as boas do abismo. Ele ordena que olhe para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Não existe fundo. E você ouve umas palavras que se elevam desde o abismo, gemidos, queixas profundas e alaridos de espíritos torturados. Você estremece, seus ossos se derretem como cera e sua medula se abala dentro de você. Você está agora seu poder ao poder do diabo. E onde será? Onde está a sua jactância e favanronice? Onde está agora o teu amor, o teu arrependimento? Dá um alarido e choras e pede misericórdia, mas o anjo com seu tremendo punho o sustenta firme. E logo lhe lançará ao abismo, com um grito longe, longe, e você caia ao buraco que não tem fundo. E se desce para sempre para baixo, sem achar mais um lugar de descanso para a planta dos teus pés, será lançado fora. Esta é a verdade do lago de fogo e de enxofre. As portas da redenção estão abertas nessa noite. E você pergunta: e onde será lançado? Deve ser lançado nas trevas exteriores, ser colocado no lugar onde não haverá esperança, pois por luz nas Escrituras nós entenderemos esperança. E você será lançado às trevas exteriores, onde não existe luz, não existe esperança. Existe algum homem aí do outro lado ouvindo que não tem esperança? Não posso imaginar uma pessoa assim. Talvez alguns de vocês digam: tem uma dúvida, tem uma dívida, tem um problema a resolver de R$30, tenho algo para resolver, preciso fazer algo antes, mas tenho a esperança de obter um empréstimo e assim poderei escapar de minha dificuldade. Outro diz: meu negócio está na ruína, mas as coisas ainda podem mudar, tenho a esperança. Outro diz: eu estou submerso na angústia, mas espero que Deus me dê a provisão. Outros diz: eu devo R$50, eu sinto muito, porém irei colocar minhas fortes mãos a trabalhar e vou fazer um grande esforço para sair do problema. Alguém pensa que seu amigo está morrendo, mas tem a esperança que talvez a febre passe. Espera que possa viver, mas no inferno não existe esperança, nem mesmo a esperança de morrer, a esperança de ser aniquilado. Eles estão perdidos para sempre, para sempre, para sempre. Em cada cadeia do inferno está escrito: para sempre, para sempre, para sempre. Nos fogos ali sobressaem as palavras: para sempre, para sempre, para sempre. Acima de suas cabeças eles leem: para sempre, para todo sempre, sem fim. Seus olhos estão amargurados e seus corações estão doloridos pelo pensamento de que é para sempre. Oh, se eu pudesse dizer-lhes nesta noite, por intermédio desta Rádio Camaçari, que o inferno irá desaparecer, queimado num dia,
e que os que estavam perdidos poderiam ser salvos, haveria um júbilo no inferno motivado pelo simples pensamento deles. Porém, não pode ser, é para sempre que são lançados nas trevas exteriores. Mas eu gostaria de terminar isso tão logo quanto possas, pois quem pode suportar falar dessa forma aos seus companheiros? Tenho certeza que vocês estão tão atônitos e preocupados aí do outro lado. Sei que é uma palavra dura, estou pregando aqui para vocês, Deus está falando profundamente comigo também. O que é que os perdidos estão fazendo lá? Estão chorando e rangindo seus dentes. Você agora range os dentes? Não faria isso a menos que sentisse dor e estivesse com agonia. Bem, no inferno sempre existe um ranger de dentes. E sabe por quê? Há um que range seus dentes para seu companheiro e murmura: eu fui conduzido ao inferno por vocês. Você me levou a extraviar. Você me ensinou a beber pela primeira vez. E outro range os seus dentes também lhe responde: e daí se o fiz? Se você me fez mais mal do que eu teria sido? Existe aí uma criança e olha para sua mãe e diz para ela: mãe, você me treinou no vício. E a mãe range os seus dentes de volta ao menino e lhe responde: não sinto piedade por você, pois você me superou no vício e me conduziu às profundezas do pecado e do inferno agora. Os pais rangem seus dentes para seus filhos e os filhos rangem seus dentes para os pais. E me parece que se existe alguns que terão que ranger os seus dentes, mas que os outros serão os seus sedutores, quando vejam aqueles que desviaram dos caminhos de virtude e os ouçam dizer: ah, nos dá gosto que você esteja no inferno conosco. Você merece, pois você nos trouxe até aqui. Alguns de vocês têm sobre sua consciência no dia de hoje o fato de que conduziu a outros ao abismo? Oh, que a graça soberana o perdoe. Você, querida, com suas vestes curtas, tem consciência de que já levastes muitos homens ao adultério? Eu andei errante como ovelha extraviada, disse Davi. Agora uma ovelha extraviada jamais se extravia sozinha, se pertence ao rebanho. Recentemente li sobre uma ovelha que saltou sobre a varanda de uma ponte e cada uma das ovelhas do rebanho seguiu. Assim, se um homem se desvia, conduz aos outros ao desviar-se com ele. Alguns de vocês terão que prestar contas pelos pecados de muitos quando cheguem ao inferno, assim como pelos seus próprios pecados. Oh, que choro, que ranger de dentes haverá nesse abismo. Agora encerro esta mensagem negra. Encerro a minha palavra. Quem quer dizer algo mais sobre ele? Eu lhes adverti, preguei nessa noite sobre o inferno e sobre o céu. Falei para vocês da ira vindoura. A noite está indo embora, daqui a pouco amanhece. E o que vocês irão fazer depois de uma mensagem dessa? Ah, a noite se enegrece para alguns de vocês. Vejam aqui, há homens, eu imagino, devem ter homens ou mulheres do outro lado agora me ouvindo com cabelos grisalhos. Por acaso são seus cabelos grisalhos uma coroa de glória ou um gorro de um insensato? Vocês estão na própria borda do céu e estão cambaleando à beira da sua tumba e afundando-se para a perdição. Permaneçam firmes, ó anciãos e anciãs da nossa querida Lucena. Permitam-me advertir-lhes um pouco mais. Homens de cabelos grisalhos, seu entardecer se aproxima. Ó pobre homem de cabelos grisalhos, cabelos brancos que vacila, você dará seu último passo para o abismo? Deixe que um pequeno menino se interponha na sua frente e lhe suplique que reconsidere. Este pequeno menino sou eu. Estou pedindo: reconsidere, arrependa-te, volta. Ali está seu cajado. Não tem mais nenhum pedaço de terra sobre a qual descansar. E agora, antes que morra, recapitule essa noite. Pense na sua história até aqui. Deixe que se levantem precipitadamente 70 anos de pecado
Deixe que os fantasmas de sua história sejam esquecidas. O que você fará com 70 anos desperdiçados pelos quais tem que responder? Com 70 anos de crimes que irá trazer diante de Deus? Que Deus lhe dê nessa noite graça para que se arrependa e que coloque sua confiança em Jesus. E vocês, homens de meia idade, não estejam tão seguros. A noite vai cair para vocês. Também podem morrer logo. Faz uns quantos dias fui levantado cedo de minha cama por conta de um pedido para que me apressasse a visitar o moribundo, um homem que estava doente nessa mesma cidade chamada Lucena. Porém, quando cheguei a casa, ele já estava morto. Era um cadáver. Enquanto eu estava naquela casa, pensei: esse homem não tinha a menor ideia de que morreria tão rápido, tão novo. Ali estavam a sua esposa e seus filhos e amigos. Trabalhava na Maguari. Não pensaram que ia morrer, pois era um homem sadio, robusto, vigoroso, somente alguns dias atrás. Nenhum de vocês tem uma apólice de seguro de vida. Se o tem, onde está? Vão e vejam se a possuem escondida nos baús de sua casa. Não! Vocês podem morrer amanhã, ou daqui para que eu termine esta mensagem. Portanto, permitam-me advertir-lhes pela misericórdia de Deus. Deixem-me lhes falar como um irmão falaria com vocês, pois eu os amo, mesmo sem conhecê-los eu os amo. E vocês sabem que é assim, e eu gostaria que gravassem isso em seus corações. Está entre as muitas pessoas que serão aceitas em Cristo. Que bênção será ver você numa igreja aceitando a Cristo como Salvador. E Deus disse que todo aquele que invoque o seu nome será salvo. Não rejeita ninguém que venha a Ele por meio de Cristo. E agora, moços e moças, uma palavra para vocês. Talvez pensem que a religião não é para vocês. Sejamos felizes, vocês dizem. Estejamos alegres e cheios de gozo. Deixe que eu curta a minha mocidade. Por quanto tempo, rapaz? Por quanto tempo, moça? Até que eu cumprir meus 20 anos. Até que eu faça meus 25 anos. Você diz. Você está seguro de que alcançará essa idade? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se de fato você vive até essa data e mesmo assim não tem um coração para Deus, tampouco terá um quando chegue nessa idade. Louvado seja o nome do Senhor. Se os homens são deixados por si mesmos, não se fazem melhores. Sucede com eles o mesmo que acontece com o jardim. Sim, meus amados, como o jardim. Se o abandona e permite que cresça, ervas daninhas irão crescer nele. Não espere encontrá-lo em melhor estado. 6 meses depois estará pior. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade, meus amados, é uma mensagem muito forte, mas é preciso ser pregado. Existem alguns homens por aí nessa cidade, neste mundo, falam como se pudessem se arrepender quando quisessem. É obra de Deus nos dar o arrependimento, queridos. Alguns, inclusive, chegam a dizer: irei me voltar a Deus tal e tal dia. Se esse sentisse de maneira correta, diria: devo correr para Deus e pedir-lhe que me dê o arrependimento agora, para que não morra antes de ter encontrado a Jesus Cristo, meu Salvador. E agora, uma palavra para concluir minha mensagem por fim. Falei-lhes dos céus, falei-lhes do inferno. Qual é o caminho, então, para escapar do inferno e para ser encontrado no céu? Não lhes irei repetir meu velho conto nesta noite. Sei que os irmãos estão cansados, eu vou terminar.
Eu lembro quando os contei anteriormente, um bom amigo que se encontrava entre a multidão me disse: nos dê algo que seja fresco, velho amigo. Nos dê algo novo da parte de Deus. Agora, realmente, quando se prega 10 vezes pela semana, nem sempre podemos dizer coisas frescas. Às vezes são sempre a mesma mensagem. Já ouviram falar de John Gotti? É um grande pregador, meus amados. E você sabe que ele repete suas histórias uma e outra vez. Eu não tenho nada senão o velho evangelho para vos pregar. O que crê e for batizado será salvo. Não pregue teologia da prosperidade, não pregue bênçãos, porque é preciso que seja pregada uma realidade. Meu trabalho, afinal de contas, é colocar o temor de Deus em seu coração. Aqui não existe nenhuma referência a obras. Não diz: aquele que seja um homem bom será salvo. Bem, que significa crer? Significa colocar inteiramente sua confiança em Jesus. O pobre Pedro uma vez creu, e Jesus lhe disse: vamos, Pedro, caminhe até mim sobre a água. Pedro foi, pisando as cristas das ondas, sem afundar. Mas quando olhou para as ondas, vocês sabem, ele começou a emergir e afundou. Agora, pobre pecador, Cristo lhe diz: vamos, caminha sobre pecados, venha sobre mim. E se você faz isso, ele lhe dará poder. Se você crê em Cristo, será capaz de caminhar sobre seus pecados, pisar sobre eles e vencê-los. Eu posso recordar aquele tempo quando os meus pecados me olharam pela primeira vez e eu em minha cara, lá em Brasília. Eu me considerei o mais miserável de todos os homens, o mais excretável. Eu não havia cometido grandes transgressões visíveis contra Deus, porém tinha presente que tinha sido educado e guiado muito bem. E por isso pensava que meus pecados eram piores que os das outras pessoas. Clamei a Deus por misericórdia, mas Ele não me ouviu. E eu não sabia o que era ser salvo. Algumas vezes estava tão cansado com o mundo que desejava morrer. Mas então me lembrava de que existia um mundo pior depois desse. Sim, existe um mundo pior. E que não seria bom me apressar em me apresentar diante do meu Senhor sem estar preparado. Às vezes pensava perversamente que Deus era um tirano sem coração, porque não respondia minha oração, e logo outras vezes pensava: eu mereço seu desgosto, seu desprezo. Se ele me envia ao inferno, será justo, afinal tenho tantos pecados. Porém recordo que a hora quando entrei a um lugar de adoração e via um homem alto e delgado subir ao púlpito, nunca voltei a lhe ver depois desse dia, e provavelmente nunca o vejo novamente, até que nos encontremos no céu. Ele abriu a Bíblia e leu com uma voz frágil: olhai para mim e sereis salvos, todos os términos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ah, meus irmãos, eu pensei: eu sou um dos términos da terra. E então, voltando-me e fixando seu olhar em mim, como se ele me conhecesse, esse ministro disse: olhe, olhe, olhe. Vamos. Eu pensava que havia muitas coisas que eu devia fazer, mas descobri que só tinha que olhar. Eu pensava que eu mesmo tinha que tecer um vestido, porém descobri que se eu olhasse, Cristo me daria um vestido novo, branco e purificado. Olhe, pecador, amado ouvinte, isso é ser salvo. Olhe para Ele, todos os términos da terra, e sejam salvos. Isso é o que os judeus fizeram quando Moisés levantou a serpente de bronze. Ele disse: olhem, e eles olharam. As serpentes andavam a seu redor, e eles chegavam quase mortos, mas simplesmente olhavam, e no momento que olhavam, as serpentes caíram fulminadas, e eles eram sarados. Fala-me da serpente que Moisés levantou no deserto. Olha para Jesus, pecador. Ninguém, exceto Jesus,
pode fazer bem aos pecadores desvalidos. Existe um hino que cantamos sempre na igreja, mas que não é muito correto, que diz: aventure-se nele, aventure-se inteiramente. Não deixes que nenhum a outra confiança se intrometa. É um trecho do hino. Agora não é uma especulação confiar em Cristo. O que confia em Cristo está muito seguro. E bem, John, pode confiar agora, querido. Sua alma nas mãos de Jesus Cristo. Sim, você pode confiar. Estou certo que cada cristão que tenha confiado em Cristo pode dizer amém a isso. Confia nele, nunca irá se enganar. Ele nunca vai te fazer ficar decepcionado. Meu bendito Senhor nunca lançará você fora de sua presença. Devo terminar minha mensagem, afinal já é tarde, já são 11h30. E só me resgata, Só me resgata agradecer-lhes por sua amabilidade, por sua paciência em me ouvir até aqui. Sei que passei do horário, vai das 10 às 11 o programa, mas Deus tinha que falar com você nessa noite. Eu sei que existem pessoas reunidas neste momento ouvindo, que estejam tão tranquilas e tão quietas. Realmente penso, depois de todas as duras coisas que se disseram nessa mensagem, que as pessoas de Lucena estão com um homem bom, que estejam com eles. Dou graças a cada um de vocês e sobre todas as coisas lhes suplico, se existe razão ou sentido no que eu disse, reflitam sobre o que são, sobre o que eu preguei nesta noite. E que o bendito Espírito lhes revele sua verdadeira situação, lhes convença do pecado, da justiça e do juízo, porque somente Ele pode vos conceder arrependimento. Que Ele lhes mostre que estão mortos, que estão perdidos, arruinados. Que lhes faça sentir que coisa terrível, tão terrível seria se afundar no inferno. Que lhes assinale o caminho ao céu. Que os teme, dizendo: fuja, fuja, fuja para os braços de Jesus. Olhe para o monte, não olhe para trás. De ti não pare em toda a planície. E que todos nós reunamos ao fim do céu e ali seremos felizes para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus aplique esta mensagem ao seu coração. Que você possa ser visitado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a sua vida, dando descanso à sua alma cansada. O céu é uma realidade, o inferno também. Escapa-te pela tua vida, ó alma cansada. Existe um mundo novo, existe um mundo belo, existe um mundo sublime, existe uma luz inacessível, existe um reino de descanso para a tua alma. Mas também existe um reino tenebroso, onde existem chamas, labaredas de chamas que jamais se apagarão. A escolha é você quem faz. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina e que há de vir para todo sempre. Amém.